Também aqui por meio do nosso WhatsApp 11 999 592 100. Descobrimos que minha mãe declarava uma casa há uns anos, mas no inventário a casa está 100% comigo, nunca declarei. Posso declarar agora ou há algum processo específico? Ele não dá o tempo exato, né? O número de anos exato aqui, mas imagino que exista aí uma defasagem de anos, ô Walter, como é que ele faz? Tá, vamos a uma orientação genérica que serve para qualquer caso em que você detecta que determinado bem deveria estar na declaração e não está. O bem não pode aparecer na declaração que você está entregando agora. Se você recebeu esse bem há mais de 5 anos, significa que você tem que fazer a retificadora, incluindo esse bem dos últimos 5 anos, cuidando para que, neste caso, se já existe há mais de 5 anos, você colocar as duas colunas, ano anterior e ano calendário. No caso desta declaração, 2020 e 2021, o mesmo valor. Se a aquisição ou o ingresso desse bem no seu patrimônio se deu nos últimos 5 anos, aí você retifica a partir do ano em que efetivamente isso ocorreu. Mas é importante que você regularize as últimas 5 declarações. Muito bem, a gente conversa com o Walter Kopp aqui na Band News FM, consultor tributário, fundador do serviço Doutor Imposto de Renda. Ele tira as nossas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, que vai até o dia 29 de abril. Contribuinte que recebe INSS é obrigado a declarar, Walter, ou tem isenção? O rendimento de aposentadoria, se for o caso, né? Se for um rendimento de uma aposentadoria, por si só, não muda a natureza desse rendimento, ele continua sendo um rendimento tributável sujeito a ajuste. Claro que é preciso analisar o caso específico de cada um, porque o rendimento de aposentadoria e pensão, caso o seu beneficiário seja portador de moléstia grave, conforme uma lista que está na Lei 7.713/88 e mediante comprovação por laudo, esse rendimento se torna isento. Mas, na regra geral, rendimento de aposentadoria ou pensão é rendimento tributável sujeito ao ajuste. Muito bem, Walter. Como é feita a declaração do contribuinte que trabalha como MEI? Eu estendo essa pergunta também para os autônomos. Excelente. O MEI, por si só, já há alguns anos, o fato de você ser sócio de um CNPJ, ter um CNPJ, que o MEI é um caso que você abre um CNPJ, não é mais isoladamente condição de obrigatoriedade. Então, o MEI tem que analisar os seus valores daquele ano, os seus rendimentos, o seu ganho. O MEI toma emprestado lá da pessoa jurídica, da Lei 9.249, de 95, aqueles percentuais do lucro presumido. Por exemplo, se o seu MEI é de prestação de serviço, significa que 32% do seu faturamento é considerado lucro. Esse valor que refere-se ao lucro é um rendimento isento desde janeiro de 96. A diferença, o que sobrou do seu faturamento total, menos o percentual que representa o seu lucro, menos despesas necessárias à sua atividade, água, luz, aluguel, um funcionário, etc., descontou tudo isso. O que sobrou é rendimento tributável sujeito a ajuste. Se houver contabilidade, você provar um lucro maior, o total que você comprovar através de contabilidade vai ser considerado lucro distribuído e, portanto, isento do imposto de renda. Tem que fazer uma análise global da situação. Lucros obtidos, Walter, por meio de ações na Bolsa, precisam ser declarados? Sim, aliás, operações em Bolsa obrigam o contribuinte à entrega, inclusive operações de aquisição. Operar em Bolsa de Valores não é apenas o ganho ou a venda de um ativo, já é, por si só, condição de obrigatoriedade. E uma outra coisa muito importante, a apuração de eventual ganho não é agora, na declaração que você entrega até o próximo dia 29 de abril. Na medida em que você vende um ativo, ações, por exemplo, recebe o valor, já nasce
a obrigação de recolher eventual ganho que ocorre no último dia útil do mês seguinte ao do recebimento do valor da alienação daquelas ações. E agora, claro, você traz essas informações para dentro da declaração de ajuste. Se você não recolheu, você vai recolher agora eventual ganho de capital, código 6015, que é mercado de renda variável, você vai recolher com multa e juros. Ô Walter, a Receita Federal anunciou também que vai ser possível receber a restituição via Pix. Tem regra para isso? Tem. A principal regra é que você seleciona, é a quarta opção lá na ficha resumo, você seleciona Pix, não pergunta a chave. Por quê? Por uma questão de segurança, uma vez que para a Receita Federal a chave é o CPF, você só pode indicar o Pix CPF, é automático. Você indicou Pix, é aquela conta bancária sua que está amarrada ao seu CPF. E ele complementando, também é possível pagar DARF, tanto o DARF da primeira cota, ou cota única, como os DARFs do parcelamento em até 8 vezes do imposto a pagar. Você consegue pagar também o DARF em Pix. Claro, não é débito automático em Pix, isso não existe. O débito automático continua sendo com os dados bancários, todos os dados da sua conta, mas isoladamente você paga um DARF usando também o Pix. A gente falou lá no começo sobre as despesas médicas. Walter, teste para Covid, teste PCR é dedutível? Ótima pergunta. O teste para Covid em si vai depender de onde ele foi feito. Se você fez o seu teste numa clínica, num laboratório, existe um enquadramento para essa dedução. Fiz um teste em farmácia, por falta de previsão, não é dedutível. Mas se for clínica ou laboratório, ou seja, estabelecimento de saúde, aí você pode sim lançar no código próprio e deduzir, tendo sempre à mão e guardar em boa guarda o seu comprovante. Muito bem, 1h34. Como eu disse ainda há pouco, a gente teria questões aqui, dúvidas para 4 horas de conversa, infelizmente não dá tempo. Para a gente encerrar, Walter, quais são os caminhos pelos quais a gente pode fazer a declaração? Este ano... Diga, são 3 caminhos, não é? Isso, e este ano tem uma ampliação aí que começa, por sinal, na próxima semana, que é a chamada declaração pré-preenchida, onde você recupera os dados que você enviou para o fisco no ano anterior, mais dados de terceiros enviados através de declaração. No próximo dia 15 estará disponível. Você pode declarar usando o caminho hoje, podemos dizer que é o tradicional, que é o aplicativo IRPF 2022, que você baixa na sua máquina e preenche. Você pode preencher online na página da Receita através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, ou ainda utilizar o seu dispositivo móvel, um celular, um smartphone ou um tablet. Lembrando que você conversa entre todas essas formas de entrega, ou seja, eu posso começar em uma, gravar online, continuar na outra, retomar na primeira, é tudo interligado e você não está amarrado a começar em uma forma e terminar nela. Muito bem, a gente conversou aqui na Band News FM com o Walter Kolpe, consultor tributário, fundador do serviço Doutor Imposto de Renda, tirando as nossas dúvidas a respeito dessa declaração de 2022. Walter, muito obrigado mais uma vez pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Boa tarde, bom fim de semana para você. Obrigado, eu que agradeço, continuo à disposição, volto quando vocês quiserem. Um abraço ao ouvinte Band News. Muito obrigado.